Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Uma boa noite a todos, aos presentes e às pessoas que nunca entraram nesse canal, que sejam muito bem-vindos a esse canal, que é o Recuperação em Foco, onde temos a proposta aqui de falarmos bastante a respeito de saúde mental e trazer um pouco de qualidade de vida através dos assuntos, tá? Eu vou colocar uma vinheta aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Sejam todos muito bem-vindos. Show de bola! Obrigado novamente a todos que estão aqui. Você que está nos acessando lá pela plataforma Facebook, como que você preenche os dados lá que você consiga se inscrever e para o seu comentário aparecer juntamente com a tua foto? Está aqui embaixo no rodapé, acessa aí o streamyard.com/Facebook. Como que eu faço isso, Jairo? Clica no meio da tela, vai aparecer a descrição, lá embaixo tem um endereçozinho azul, você clica lá, vai ser direcionada por uma outra página, faz o login pelo teu Facebook ou pelo teu e-mail, já está pronto o acesso, volta para cá, continua conosco e aí o seu comentário, a sua contribuição vai aparecer com a sua foto. E você que está nos assistindo pelo YouTube, fique à vontade, traga mais pessoas, acione o sininho aí para você ter as notificações de todos os nossos dias de live e nossa programação, tá bom? Bom, sem mais delongas, né? Vamos dar início aí. Jairo, conselheiro em Independência Química, idealizador desse canal, e hoje com uma presença, uma baita presença, né, do Rafael, que a gente se conheceu pela rede social, aí faz um trabalho fantástico também, e depois no final, viu, Rafael, se você me autorizar, eu coloco seu arroba para as pessoas darem uma olhada lá, mas Pô, se apresente aí. Poxa, legal. Obrigado, viu, Teles? É um prazer estar aqui. Eu sou o Rafael, eu sou acompanhante terapêutico e eu trabalho hoje com pessoas que estão buscando se desenvolver como seres humanos, pessoas que estão buscando desenvolvimento, evoluir para frente. Assim, sou um estudioso da área, gosto muito da área da saúde mental como um todo, principalmente a dependência química, assim, é o meu carro-chefe de atuação. E vamos embora, vamos para a luta. A gente falar hoje um pouquinho dos aspectos mentais, né, no transtorno de uso de substância. E substâncias, né? E vamos embora, vamos em frente. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado, viu, Teles, pela oportunidade e vamos em frente. Tamo junto, tamo junto. O seu áudio tá meio cortando, mas vamos tentar que eu acho que dá certo. Pessoal, mais uma vez eu vou mencionar aqui a respeito dessa logo que tá aqui em cima da gente. Acho que tá nesse lado aqui, outro. Opa! tá aí na tela. Chama Dry January, é um movimento, né, que existe no país, né, e diz respeito aos 31 primeiros dias do ano. E aí você que é um alcoólatra ou se considera como tal, é um convite, né, que você passe aí os 31 dias primeiros do ano sem essa dose diária, que você consiga substituir essa dose diária por uma xícara de chá, né? Essa é a proposta. Ou se você é um compulsivo por álcool, que você diminua as suas doses e no final dos 31 dias primeiros que você observe o quanto de ganho que você alcançou. Ganho físico, né? Ganho mental, ganho no bolso que você consegue economizar, né, Rafael?
e as outras questões também, né? Então, eu te convido, né, a que você adere a essa proposta, faça um print dessa tela aqui, ponha o hashtag Dry January, que faz toda a diferença para nós também, que é uma iniciativa muito bacana. E a todos que estão nos ouvindo aí, daqui a pouco eu falo aqui os boa noites, que a galera está chegando. Então, Rafael, queria que você pudesse falar um pouquinho para nós, por que você partiu para essa questão, né? Você falou que tem uma certa afinidade com saúde mental, você tem um olhar mais criterioso, você gosta dessa questão social, a gente estava conversando nos bastidores, né? Queria que você falasse o início de tudo, como aconteceu esse despertar espiritual. Interessante, é uma história interessante. Eu comecei a me interessar por esse tema, também muito principalmente pela minha história pessoal, a minha experiência de vida. E ao longo da minha trajetória, de repente eu me vi lá no Hospital das Clínicas e de repente estava fazendo um curso lá dentro e fiz o curso, que é esse de acompanhamento terapêutico, e comecei a me engajar lá com a enfermaria de comportamentos impulsivos. Fiz um estágio muito bacana há alguns anos atrás lá no ambulatório de álcool e drogas. E uma coisa que sempre me chamou a atenção na dependência química, na depressão, na ansiedade, nas outras comorbidades, nos transtornos de personalidade, é a necessidade de sempre estar estudando, pesquisando, buscando se atualizar, que é um ramo com uma mutação muito rápida, então tem uma transformação de informações. E nessa daí eu comecei a fazer os atendimentos, aí trabalhei em uma clínica, outra clínica e moradias assistidas. E hoje eu atuo mais de forma autônoma dentro de equipes de psicólogos, de psiquiatras, e faço essa parte de acompanhamento terapêutico, atuo com dependência química, principalmente, depressão, transtornos de personalidade borderline, pessoas que estão buscando também autoconhecimento, né? Acho que a parte mais importante do meu trabalho é essa parte do autoconhecimento. E eu fui estudando, né? Aí fui para psicanálise, e aí eu falo, não dá para atacar só a dependência química e os transtornos com psicanálise, fui para cognitiva comportamental, e também foi uma junção, e de repente a gente cai na comportamental, né? E volta para psicanálise, vai juntando tudo, gestalt terapia, vai fazendo aquela salada, buscando o melhor para cada ser humano, que é único, né, Thales? Então, foi mais ou menos isso que aconteceu. Legal, legal. Bom, acho que, né, com essa bagagem toda, você tem uma admiração por essa questão, até pela tua história pessoal, e depois por essa necessidade, né, essa demanda que nos surge, né, Rafael? Porque, assim, tem muita gente precisando de informação, muita gente que está sofrendo por falta de informação. Essa que é a realidade, né? Nós sabemos que existem várias pessoas trazendo muito material na rede social, inclusive nesse mesmo horário que a gente está fazendo, tem outras pessoas desenvolvendo assuntos e lives e material, né? E histórico de YouTube, e desenvolvendo grupos de WhatsApp e tal, mas muitas das pessoas não conseguem acesso mais que isso, né? E aí, o que acontece? Nosso tempo aqui é mais para alertar, né? Mais para sinalizar a importância de a gente olhar para a saúde mental, né? Porque nunca foi tão falado questão de saúde mental como agora, né? Inclusive a saúde mental dos nossos adolescentes, que já estão sendo comprometida por restícios das pessoas que não fizeram um acompanhamento no passado. E isso, com certeza, interfere, né? Então, é um ciclo, né? E se a gente aqui, né, do Recuperação em Foco, o teu canal, né, que daqui a pouco a gente vai mencionar sobre ele, se nós pudermos colocar para as pessoas essa informação com toda a tranquilidade, com respeito, com um embasamento científico, com história de vida, é fantástico, é o que nós alcançamos, né? Sim, sim, com certeza. O importante nessa área que eu sempre busquei passar informações precisas, informações com embasamento teórico, sempre estar antenado com os outros profissionais da área, sejam os medalhões, sejam os profissionais
né, os medalhões que todo mundo conhece da área, sejam os profissionais que estão entrando, sejam os profissionais até de outros campos de atuação. Eu gosto muito da ideia que eu aprendi lá no Hospital das Clínicas, da equipe multiprofissional. Então, cada um, né, pode ser interdisciplinar, pode ser multidisciplinar, cada um dentro do seu saber, traz um pouquinho, traz um olhar, traz uma técnica, traz ali uma intervenção e junta tudo e tenta proporcionar algo para o ser humano que está em sofrimento, né? Um sofrimento. E entrando um pouquinho já no tema, né, para eu já passar a bola para você, que eu vejo que o tempo voa, né? A gente tem uma missão grande, falar dos aspectos mentais do transtorno por uso de substâncias. Dá para falar de tanta coisa, né? Mas ao mesmo tempo a gente pegar em tópicos. A gente sempre escuta, né? A gente chega nos grupos de autoajuda, a gente chega dentro das instituições, dos hospitais, das clínicas, os profissionais hoje mais assim alinhados com o que é o transtorno por uso de substâncias, eles vão te explicar, né? Olha, é algo que vai afetar a parte física da pessoa, é algo que vai afetar a parte mental, que é esse tema que a gente vai tentar adentrar hoje, né? Explorar, especular, sempre, claro, dentro de um raciocínio lógico e contínuo. É comportamental, que é a coisa que sempre me chamou a atenção, né? O tal do comportamento. O que é esse tal do comportamento? Então, a gente pegar o físico, o mental, o comportamental, o social, as relações sociais, a relação entre pessoas, né? Grupos de pessoas se relacionando e nessa interação, o que acontece? E a gente pegar a coisa espiritual. Então, quando a gente junta tudo isso, a gente escuta, né? Mas só que às vezes eu vejo as pessoas repetindo, né? De forma de forma automática, que eu acho isso muito perigoso dentro da dependência química, repetir informações, propagar informações de forma automática, sem saber ali de um fundo teórico, de um fundo de uma compreensão mais técnica, porque o autoconhecimento, nesse ponto, ele é muito importante. O conhecimento do profissional também ele é de extremo valor e de extrema importância. Mas a pessoa ficar repetindo que ela é portadora de um transtorno físico, mental, social, comportamental, espiritual e não fazer nada, e isso não produzir efeito na vida da pessoa, eu sempre faço a pergunta para a pessoa: quais são os aspectos mentais que você teve aí, algum tipo de questão no seu uso de substâncias, na sua história de vida, na construção da sua história, na formação dos seus traços de personalidade, na sua relação com você, com o outro, com o mundo, né? Então, é mais ou menos isso que me chama a atenção, né? Legal, legal. E assim, tem tudo a ver, né? Que a terapia cognitivo-comportamental, ela vai de acordo... Eu acho que o que mais compreende a dependência química, claro que tem outros vieses, né? De investigações, mas a terapia cognitivo-comportamental é onde bate de frente com a dependência química, porque assim, é ação, precisa ser movimento e ação, diferente de você ficar estagnado e buscando resultados que você já sabe que já são os mesmos, né? Então, quando você fala que a terapia cognitivo-comportamental, ela vem para, com certeza, agregar no atendimento, no acolhimento, na instrução e na orientação do dependente químico, eu acho que é a melhor abordagem que existe, né? Mas aí existem outras técnicas e tal. Mas, Rafael, quero dar uma pausa aqui para dar uma boa noite a todos, mas agora eu queria colocar esse comentário primeiro, para que as pessoas percebam uma situação bem delicada aqui. Vamos lá. O Arlene, boa noite. O Arlene é uma codependente que acompanha um grupo onde eu estou lá também. E aí ela está dizendo, olha que interessante, meu filho foi internar, pois viu que a coisa estava feia para o lado dele. Mas já falou que vai ficar 2 meses e pede protetiva, pois não aguentava, pedir, né, protetiva, mas não aguentava mais ser manipulada para comprar drogas. Você quer comentar isso antes da gente começar de fato?
Boa noite, Arlene. Que bom que você está aqui com a gente. Eu acho que vai ser bem positivo você escutar essas nossas trocas, né? Aqui é uma troca, né? Eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. Você está me trazendo uma notícia que está acontecendo no ambiente da dependência química. E é uma situação que é a consequência, né? A consequência do uso. Os danos que a gente tanto fala, né? Principalmente o dano social que está acontecendo com você. A sua relação mãe e filho extremamente prejudicada pelo uso abusivo de substâncias químicas que estão influenciando a parte física do seu filho, a parte mental, a parte comportamental, principalmente a parte espiritual. E aí ele vai ter que lidar com essas questões, com essas resistências para a coisa poder, de certa forma, transmutar, né? Sair dessa condição de perdas, de sofrimento, esse estado angustiante de espera, né? O que será que vai acontecer? O que será que não vai acontecer? O que podemos fazer? Esse estado de impotência, né? A própria codependência já é um sofrimento intenso. Exato. E força, né? Força, estude sobre o tema, tente conversar com profissionais sérios, bastante sala de Al-Anon, de Nar-Anon, né? O que você puder, amor exigente, o que puder você fazer, cursos, né, de orientação parental, o que puder fazer em termos de aconselhamento para você ter um suporte, né? Para você estar com o seu pé no chão para lidar com esse desafio tremendo que você está passando. Exatamente. Acho que é isso, né? A entregar as respostas pelos quais até nós vivemos, né, Rafael? É algo muito importante, porque quando a gente elabora uma resposta como a sua, claro que você usou um pouco da tua técnica, porque você se dedicou a isso, mas você tem uma pitadinha de coração no meio ali, né? De que você já passou algo talvez meio parecido, que não seja parecido de sofrimento, independente do teu fundo de poço, do dele, dela, mas a entrega dessa informação precisa ser de coração para coração. Claro que depois vem toda a técnica, todo um olhar mais criterioso, mas, cara, fantástico, obrigado pela tua resposta. O Arlene, continua conosco, você faz parte daquele grupo que eu estou acompanhando lá, isso faz toda a diferença, que você está no grupo faz toda a diferença, porque, assim, você não está mais sozinha, né? Você tem ali uma galera que pode te ajudar, pode te orientar, pode te até, inclusive, fazer algumas intervenções, né, se forem necessárias, mas continua conosco, né? Obrigado pela tua participação. E agora eu vou colocar alguns componentes da minha família. Essa aí é minha irmã. E aí, Lídia, tudo bem? Boa noite aí. Meu pai também está aqui. Daqui a pouco vem uma pergunta para você. Benção, pai. Tudo bem? Doutora Miriam também está dizendo aqui boa noite para nós. Doutora Miriam é uma parceira aqui também do grupo. A Ângela Brumbal, aqui perto de Campinas, cidade de Valinhos também, é uma parceira aqui do grupo, tem desenvolvido bastante coisa aqui e tem estado presente bastante também nas nossas lives, tá? E aqui a minha mãe. Benção, mãe. Tamo junto. Com certeza. Se você puder também, mãe, dá uma força aí para o Arlene aí nos comentários. Continua com ela aí, dando uma força, porque você sabe exatamente o que ela está falando, né? Então, acho que isso também tem a agregar aí. Bom, daqui a pouco a gente continua com os boas noites. E assim, Rafael, pensando, né? Vou colocar o tema da live aqui na tela para as pessoas que estão chegando agora. Pessoal, a gente vai falar sobre aspectos mentais, já começamos a falar sobre alguns aspectos mentais que são decorrentes do transtorno por uso de substância, né? Você que é um adepto aos assuntos causados, né, ou aos assuntos da saúde mental como um todo, você é convidado a ficar aqui conosco, presente nessa live e desenvolver conosco aqui para nós aprendermos juntos, como diz o Rafael. Então, aspectos mentais. Vamos começar a falar sobre alguma coisa das emoções, Rafael? Que eu acho que é interessante, sim. Porque através das emoções muita coisa acontece, né? Sim. Eu sempre começo o tema. A primeira pergunta que eu sempre faço, eu até tenho uns vídeos no meu perfil. Eu não sou muito assim de rede social, eu comecei agora ano passado. Eu sempre fiquei mais nos bastidores, mas eu acho que é importante isso, né? A pergunta que eu sempre faço
o que é a mente? O que é a mente humana? Né? Se a gente for pensar, a gente sempre escuta, fulano de tal tem problema mental, a minha mente está acelerada, minha mente tem algo que não sai da minha mente. A gente escuta isso muito no senso comum. E a primeira pergunta que eu sempre faço, né, trazendo já para o tema, as pessoas falam, olha, o uso de substância, ele é um problema mental, ele é um transtorno mental, ele afeta o ambiente psíquico da pessoa. E para algumas pessoas ouvem isso, entra por um ouvido, sai pelo outro, mas a pessoa passa a reproduzir isso. Então eu gosto sempre de falar, né, começando com a definição, assim, que eu fui buscando, né, de uma forma assim direta e objetiva, do que é a mente humana, esse conjunto de processos e funções psíquicas que eles interagem entre si e eles se complementam e eles vão nos dar um resultado. E esse resultado vai aparecer ali, nós vamos perceber ele na nossa consciência, nós vamos perceber ele na nossa atenção. Então, quando a gente fala em resultado de somatória de funções psíquicas, olha que termo importante, funções psíquicas. O que é isso? É algo dentro do nosso sistema nervoso, dentro do nosso ambiente psíquico, dentro do nosso corpo, né? Dentro do soma, dentro da parte física também, que vai ter um papel, vai exercer uma tarefa ali dentro do nosso ambiente psíquico. Então, a gente fala das emoções, né? As emoções estão no campo da afetividade. O que é o campo da afetividade dentro das nossas funções psíquicas? É aquilo que dá cor, é aquilo que dá aquela sensação de troca. Sempre que a gente falar em afetividade, são aquelas nossas relações onde estabelecemos contato, troca, ligação, identificação. Aquilo, a nossa libido, né? Entrando já um pouquinho na psicanálise, aquela nossa energia psíquica, né? O combustível das nossas pulsões, ele está direcionado a algo, está direcionado a um representante, e aquela ligação. Então, dentro da função psíquica, afetividade vai ter o humor, vai ter as emoções, vai ter os sentimentos, vai ter as paixões e vai ter o afeto. Olha só que coisa importante. Todos os itens são extremamente prejudicados e eles são praticamente destruídos com o uso abusivo de substância química. E a gente pode falar desde a origem do processo de formação do ser humano, infância, adolescência, pré-adolescência, adolescência, início da fase adulta, o papel das emoções, né? Esse programa de ações que dispara dentro do ser humano, que vai gerar uma série de reações físicas, psicológicas e por conta de estímulos, né? Estímulos tanto internos, né? Eu posso sentir uma emoção a partir de uma lembrança, de uma memória, né? Então, de uma carga afetiva, né? De algo que foi estabelecido lá atrás, uma memória episódica, e eu posso sentir uma emoção, por exemplo, quando alguém pisa no meu pé aqui no metrô de São Paulo, né? Então, esse processo, quando a gente fala no início, né, no transtorno da substância, do uso de substância como um processo multifatorial, a maneira que o indivíduo lida com essas emoções vai ter um papel determinante muito grande, o quanto que ele vai se aprofundar no mundo da dependência química e também no mundo da frustração, da intolerância, né? Até para o lado positivo da capacidade de amar, de sentir empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então, aí, para dar uma introdução sobre o tema afetividade, muito importante, né? Já começa logo, né, no carro-chefe, né, das funções psíquicas, né? Sim. Porque, cara, olha que interessante, né? A Rita Sorrá também foi uma integrante aqui e é uma parceira do grupo, também está sempre conosco. Ela é uma neuropsicóloga, também fantástico, faz um trabalho legal. E aí tem tudo a ver, né? Esse assunto que a gente está conversando, né? E aí ela traz, né? Vínculos cerebrais que fazemos. Olha que legal. Sim. Que tipo de vínculo, né, que você tem elaborado, né? Que tipo de vínculo que você tem transformado? Que tipo de vínculo que você tem tido com você mesmo? Acho que convém a gente pensar,
né? Esses dias eu fiz um vídeo curto, eu gosto desses vídeos curtos, né? E aí eu fiz falando sobre, na perspectiva da minha personalidade dentro da minha recuperação, né? Que tipo de personalidade? Porque assim, tudo tem personalidade. Os filhos, a esposa que você escolhe como par, os pets têm personalidade. E assim, embasado dentro de um princípio de recuperação, qual que é a nossa personalidade que a gente vai desenvolvendo, né? O que a gente mais gosta de fazer, o que a gente entende que essas emoções são favoráveis, o que a gente entende, enfim, as companhias que eu acabo trazendo para perto de mim. Então, isso tudo nós vamos construindo a personalidade dentro da recuperação. E também, né, falando sobre isso, qual tipo de emoção, qual tipo de sensação que eu tenho adquirido que isso me faz bem, né? Porque tem emoção que é muito perigosa a gente viver. Sim, sim. Sim. Porque assim, nós somos seres reativos, né? E aí, para controlar a reação, é embaçado. Sim, você já foi dando também porradas no ambiente psíquico, né? Você já foi pegando ali eu diria que são funções psíquicas bem determinantes, principalmente no que tange o comportamento. Eu gosto de começar com uma função psíquica que vem lá do campo da nossa senso-percepção, né? A maneira como a gente percebe o que está rolando aqui dentro, a maneira como a gente está experienciando e vivenciando todo esse nosso movimento pulsional, todas as manifestações, toda essa energia que circula no nosso corpo, né? No soma, né? Toda essa energia que circula no nosso ambiente psíquico, que a gente vai perceber ali no resultado, no processo mental. E como a gente está fazendo essa leitura, né? A gente já entra mais numa parte cognitiva, como a gente está processando o que está acontecendo ao nosso redor, né? Quem somos, o que representamos, como interagimos com o outro, né? A nossa relação conosco, a nossa relação com o outro e a nossa relação com o mundo. E aí entra uma coisa muito importante, que foi o comentário, né, da nossa colega, que é a sensação. A primeira função psíquica ali que eu acho que tem um fator inicial no que tange o transtorno por uso de substâncias são as sensações. A pessoa ela vai experienciar os estímulos dela, vai captar através dos estímulos que estão acontecendo, né? Os órgãos sensoriais dela vão captar algo. Então, o tato, o paladar, o olfato, a audição, a visão e principalmente, né, a parte lá do cérebro, os lobos parietais que estão ali responsáveis pelas sensações. Então vai ficar aquela sensação daquele primeiro uso e a partir de uma sensação vai ser construído um processo de percepção. Então a gente está nessa função psíquica, lembrando que a função psíquica, né, a função psíquica da sensopercepção, ela vai ter um papel muito importante no quanto foi esse processo, o que ficou gravado naquela sensação que a pessoa experienciou, e ali ela já está captando afeto, né? Ali já tem representação, né? Exatamente, a sensação ali, a captação pelos nossos órgãos sensoriais nos estímulos, né? Externos e internos, e aí a percepção, vem a interpretação, e aí entra já um processo psíquico que é a memória. Aquilo fica registrado num campo ali da memória de episódio, da memória de significado, que é a memória semântica. Aquela sensação foi agradável. E a partir daquela sensação, eu consegui ser uma pessoa que eu gostaria de ser. Olha a formação já da personalidade, né? Já estamos falando em maneira de ser. Então, um uso de substância trouxe uma sensação muito positiva. Aquela sensação ficou gravada no campo da memória, aquilo ativa-se muito facilmente no sistema de recompensa da pessoa, libera quantidades exorbitantes de dopamina, de serotonina, de noradrenalina, só dela pensar naquilo, porque ela tem uma interpretação, e aí a gente entra na construção das crenças, da aprendizagem.
né? Então, isso é muito bacana. Eu vejo o processo a construção no uso de substâncias é um processo de suposições, de regras e atitudes, onde a pessoa vai construindo aprendizagem baseada nas primeiras sensações, né? Acho que é mais ou menos uma introdução bacana dos aspectos mentais, né? Legal, Sim. show de bola. E assim, agora eu queria fazer, né? Eu vi um vídeo, inclusive a dona desse vídeo vai vir para o canal, e a gente marcou hoje, inclusive, uma live com ela, e aí eu não vou falar porque é surpresa, tá? Ela estava falando no vídeo assim, ó, você que talvez, a gente está falando né, de emoção, de sensação, de pensamento, né? E aí você falou um pouco também da construção das características das minhas crenças, né? O que eu falo de mim para os outros diz respeito também ao que eu creio, da onde eu vim, né? Então, trazendo um pouquinho assim, e saindo um pouco da dependência química e trazendo algo muito interessante, quem nunca já foi bloqueado no WhatsApp? Olha a sensação que vai te causar, olha a emoção que vai te causar, o pensamento, pô, mas por quê? Vai te causar, num primeiro momento, uma introspecção, pô, mas por que eu fui bloqueado no WhatsApp? Tá, e aí você começa a pensar, então a gente está falando sobre isso, né? Saindo um pouquinho do transtorno por uso de substância e usando os nossos dias aqui como um todo, quem nunca já teve essa sensação, né? Essa construção de pensamento, essa questão, né, do teu, eu diria que é todo um conjunto quando você toma essa negativa, né? O que eu sou baseado, no que eu estou baseado para receber essa negativa? Ou daí que você começa a pensar por que talvez eu tive algumas oportunidades de acerto e eu não fui assertivo e essa pessoa fez essa questão. E aí eu vou construindo toda, e assim, é embasado em emoção, embasado no calor da pele ali, né? Sim. É muito importante a gente falar, por isso que eu gosto muito do transtorno de uso de substâncias, porque, teoricamente, uma pessoa que vai experienciar uma depressão é um transtorno mental, também um transtorno de humor, e ele é multifatorial. Então, muito possivelmente, ele vai passar, né, como se fosse estações. Então ele vai passar com a maneira que a pessoa tem o ego dela lá formado, a parte do id dela, o superego dessa pessoa. Então, entrando nesse campo mais psicanalítico, você falou uma coisa muito importante, né, que é o campo da neurose. Emoções que a pessoa gostaria de ter e ela acaba não, de certa forma, aquilo acabou faltando, teve um déficit, né? Se a gente for falar quais são as emoções básicas ali que o ser humano precisa ter atendidos, principalmente na primeira infância: segurança, estabilidade, os afetos, né? O carinho, o amor, a sensação de pertencimento, né? Um porto seguro, né? Então são a estabilidade, a segurança. E hoje em dia nós vivemos uma realidade, né? Isso tanto a realidade externa, tanto a realidade interna nos relacionamentos é de extrema instabilidade. Os relacionamentos estão cada vez mais líquidos. Então imagina a percepção, né? O domínio emocional. A gente aí já está entrando um pouco no campo da terapia dos esquemas, né? O domínio emocional que é mostrado para aquela criança e as necessidades emocionais dessa criança, muito provavelmente elas não serão atendidas e a pessoa ela vai armar ali um esquema, né? Que a gente chama de esquema inicial desadaptativo. Ela vai armar ali um personagem para ela poder sobreviver, né? Para ela poder interagir, para ela poder ser aceita, para ela poder ser ouvida, para ela poder ser querida, né? Então isso tudo é muito importante. Eu gosto de sempre começar também falando nessa questão que a grande maioria dos transtornos mentais eles são multifatoriais, eles não têm ali uma causa definida, tem as questões genéticas, a epigenética, tem as questões ambientais, a forma ali que a pessoa foi interagindo
com a realidade, a interação entre o organismo e o meio, as características psicológicas da pessoa, os traços de personalidade, né? Então, eu acho que esse é o campo mais interessante ali. Eu acho que os traços de personalidade eles são muito determinantes. Claro que o ambiente, né? A facilidade do acesso, né? Se você pegar uma criança de 12 anos que foi lá numa biqueira e pegar lá determinada substância e ela tomou um enquadro da polícia, quando ela chegou em casa, ela apanhou dos pais, muito provavelmente ela pode ser que ela volte a repetir, né, o ato, mas assim, ela não foi reforçada, né? Então, assim, e agora se você pega aquela pessoa que foi lá, fez o uso, teve uma experiência psicológica super agradável, ele buscou naquele momento e acessou respostas que ele queria tanto descobrir dentro dele, e aí a gente tá entrando de novo na sensação, na percepção, nos pensamentos, nas emoções, emoção de alegria, emoção de excitação, emoção de excitação, né? Então, assim, muito provavelmente essa pessoa ela vai repetir, né? A gente já está entrando no campo da psicologia comportamental, ela vai repetir, né? A resposta, né? Provavelmente ela vai. E aí a gente pegar a questão para dar sequência e pegar e falar assim: transtorno por uso de substâncias. Conjunto de sinais e sintomas que interrompem o desenvolvimento da pessoa, né? Então, se a gente for pegar quais são esses sintomas e esses sinais, né? Então, que interrompem o desenvolvimento da pessoa, trazem um extremo sofrimento para essa pessoa e para quem está em volta, e coloca a vida dessa pessoa em risco. Então, olha só esse processo de transtorno e interação com o ego da pessoa, né? A linha de frente da realidade, né? E a partir daí a gente pode fazer uma série de outras elaborações, né? No campo psíquico do indivíduo, né? Legal, legal. Bom, pensando nisso tudo, eu tenho uma pergunta para você, assim, que muitas das vezes as pessoas que aqui, até que possam estar aqui, têm essa dúvida, né? Vamos lá. Qual é a relação entre saúde mental e dependência química? O cérebro do dependente químico, ele funciona diferente de uma pessoa que nunca usou substância? Se a gente for pegar a parte da neurociências, a gente vai falar num processo de sistema de recompensa. Aí está entrando na parte de sistema nervoso central e a parte sistema límbico, uma ativação maior do sistema de recompensa dessa pessoa. Essa pessoa tem algo no campo biológico, né? E aí que tá, o campo biológico ele pode ser ativado por uma emoção, a maneira como a pessoa vivencia uma emoção. Esse campo biológico pode ser ativado facilmente com o temperamento da pessoa. Eu acho que além da pessoa ter uma ativação para esse sistema de recompensa, né? Ele é ativado mais facilmente, ativar ele mais facilmente, ele vai ter lá uma liberação lá nas vias dopaminérgicas, muito provavelmente o córtex pré-frontal dele não vai ter o controle inibitório necessário e vai ser uma pessoa que, de repente, ela vai ser mais reativa, mais impulsiva e no que tange, né? No que tange. Essa parte é muito importante a gente falar, isso eu acho que é um diferencial. Se a gente for pegar uma linha mais de psicanálise, nós somos dotados do princípio do prazer. Isso é muito marcante na dependência química. Nós temos lá uma constância. Olha, aqui é prazeroso, aqui é extremamente prazeroso e aqui é desprazeroso. Nós vamos sempre buscar voltar para essa linha de equilíbrio. E um indivíduo, de certa forma, vamos pensar numa pessoa não dependente químico. Vamos supor que ele tem esse ambiente psíquico dele invadido, o ego dele é invadido por uma excitação, um incômodo, uma preocupação, né? Furou o escudo, furou as defesas dele, né? Muito provavelmente, o ego dele vai pegar toda a energia e vai direcionar para elaborar aquilo, para ligar aquilo, para resolver, para aquilo fazer sentido, para ele voltar para o princípio do prazer. É aquela coisa, aquilo já me incomodou, eu já me irritei, mas eu voltei para o meu centro e vou dar sequência na minha vida. Entra uma função psíquica muito legal que é o foco aí, a atenção.
Na dependência química, eu acredito que, como esse ambiente psíquico ele está tão desregulado, o ego tem que mandar tanta energia, tanta libido acontecendo, né? É tanta demanda lá dentro desse ambiente psíquico que o ego começa a tomar decisões burras. Ou seja, ele sabe que para buscar alívio, para buscar prazer, para buscar fuga, ele usa lá uma substância, aquilo lá é o representante. Então, o aparelho psíquico é inundado por um incômodo, o ego toma essa resposta, olha, vá lá e faça o uso. E aí isso tem lá no texto do Freud, né, que além do princípio do prazer, que ele dá uma ideia muito interessante sobre compulsão à repetição, que é o tema mais marcante, né, o critério mais definitivo na dependência química, que é a compulsão à repetição, né? Obsessão e compulsão. Né? Então, isso é muito legal, né? E um dos segredos é a interrupção da persistência, né? Só que aí vamos pegar uma personalidade de um dependente químico, né? E eu não gosto de generalizar, eu não quero pôr ninguém em caixinhas, muito pelo contrário. Eu acho que quando a gente fala em traços de personalidade, são sempre flechas, né? Então você pode ter uma pessoa super extrovertida e ao mesmo tempo ele tem momentos de muita introversão. Muito provavelmente o dependente químico ele está mais pro lado do introvertido. E ele gostaria muito de ser extrovertido, mas ninguém nunca é 100% introvertido ou extrovertido. Sempre tem um meio termo. O grande problema é ele se encontrar, o indivíduo se encontrar dentro dessa amplitude, dentro desse espectro ali da personalidade. Vamos pegar um outro traço? O traço neurótico, pessoa mais preocupada, com medo, um humor mais instável. Sabe aquelas pessoas que têm um humor mais irritadiço? O traço combativo de personalidade, a gente ouve muito isso. Quer fazer um dependente químico fazer alguma coisa? Fala não para ele, né? Então tem um senso de si muito assim, peraí, quem você pensa que você é para falar não? A minha ideia, né? As minhas crenças, os meus valores, eles são contrários a esse. Então tem um embate, é o traço combativo, né? Então percebe que fica difícil o freio, né? Com esses traços. Traço neurótico, abertura à experiência da droga, um conservadorismo muito grande na ideia que aquela sensação proporcionou crença de alívio, prazer e fuga. Então, assim, percebe que junta traços de personalidade, temperamento, humor. Vamos falar do humor do dependente químico? É a tal da labilidade afetiva. Exato. Olha, dependendo das circunstâncias, eu estou bem, mas às vezes a mesma circunstância que me deixou bem, hoje ela me deixa mal. Eu caio no humor sombrio. Ou ele está no humor excitado. De vez em quando ele está no humor neutro. E é interessante você ver isso, né? Quando a grande maioria das pessoas está num humor mais excitado, mais alegre, o dependente químico ele tá pegando uma falha, ele está pegando uma falta, ele está pegando um ponto negativo de algo, ele está se autodepreciando, que é um traço neurótico muito grande, que eu acho que a neurose a neurose é uma condição que leva muito a pessoa a fazer lá, experimentar a substância e aquilo virar um hábito, porque é aquela pessoa que está sempre na instabilidade, está sempre na culpa. A culpa é um aspecto mental muito importante, né? Um divisor de águas ali na vida da pessoa. Essa pessoa ela vai ter freio, ela vai ter um discernimento, ela vai ter uma compreensão correta, que é a função psíquica do juízo crítico, né? Legal. Muito bom, muito bom. Ó, galera, vou dar uma pausa aqui, né? A gente está entrando aí nos minutos finais. Pessoal, vocês que estão conosco, né, desde o começo da live, gratidão por vocês estarem aqui. Vocês que entraram agora, que a gente está falando sobre aspectos, né, do transtorno por uso de substância, a gente está falando por vários assuntos interessantes aqui, né? E aí, você que tem essa questão em casa, que você convive com dependente químico, ou se você é um dependente químico e está em abstinência por longa data, ou que seja um dia, você é super bem-vindo a esse canal. Interaja conosco, né? Faça o teu comentário, fale sobre a sua dificuldade. Nós estamos aqui para te acolher de uma maneira ou de outra, né? Para poder mostrar que existe um caminho, que existe aí uma orientação para que a gente consiga alcançar a qualidade de vida, mesmo estando em recuperação. Meu pai faz uma pergunta bem interessante.
Rafael, olha lá, o cérebro do usuário muda. Porque mesmo demonstrando racionalmente a ele, a grande roubada que entrou se mantém refratário a todas as tentativas de alterar seu comportamento. Por que agem assim? Essa é a famosa pergunta de $1 milhão e também de contrapartida é um dos inícios para você abrir a porta para você iniciar o seu processo de recuperação. É um processo que envolve tomada de decisão. Então, a gente está falando num processo que ele é biológico, então você já vai ter um sistema nervoso que, teoricamente, ele vai te potencializar a chance de você usar. Né? Então, você vai ter um sistema nervoso ali, onde você tem um sistema de recompensa, que ele é ativado mais facilmente, ele te impulsiona, ele sequestra o seu córtex pré-frontal ali, o freio, o controle inibitório. Nós temos a outra característica, que é o juízo crítico. O juízo crítico é muito afetado. Uma palavra muito interessante para a gente falar são crenças delirantes. A pessoa ela começa a fazer um juízo muito falso sobre a realidade. É um juízo muito deturpado. É um conjunto de avaliações, de nomeações, de representações e de significado completamente distorcido. E é legal esse texto que fala, além do princípio do prazer, né? Olha só o texto, né, que Freud fala, além do princípio do prazer. É justamente essa pergunta. Por que o indivíduo, sabendo que racionalmente aquilo é extremamente traumático para ele, aquilo é extremamente danoso para ele, ele vai repetir? Né? Ele vai repetir de forma compulsiva. Ele vai numa busca frenética por algo que é completamente, racionalmente sem sentido. E aí ocorre aquele processo onde a pessoa ela está com o ambiente cognitivo dela, principalmente o que tange o controle inibitório, a volição dela, o planejamento, né, a capacidade dela planejar, e ela vai estar experienciando um humor, um temperamento e emoções muito negativas. Então vai ser uma somatória. Traços de personalidade vão ser ativados ali, potencializados com muito mais facilidade, principalmente os traços de instabilidade emocional, os traços de procrastinação, sabe aquela história? Depois eu vejo isso. E principalmente os mecanismos de defesa do ego: racionalização, negação, fantasia e repressão. Reprime, né? E aí a gente fala da parte cognitiva, se a pessoa tem esse conjunto de crenças, né? Esse conjunto de aprendizagem, esse conjunto de ideias que ela foi adquirindo ali através da construção dela como indivíduo, onde o uso da substância é alívio, olha só que crença, né? O uso é alívio, o uso é prazer, o uso é fuga. Né? Então ela tem uma pulsão dentro dela ali e além disso ela tem uma dependência química, ela tem uma necessidade fisiológica de uso. Então juntou todos esses fatores, aí a gente começa a responder essa pergunta, né? Uhum. Legal. Perfeito. Acho que a gente matou, né? Essa pergunta é de $1 milhão mesmo, aí, né? Que a gente precisa de fato responder todos os dias, né? Sim. Bom, que baita live, né, cara? Que são assuntos bem, bem interessantes que a gente não consegue ficar mais tempo, mas se fosse necessário aí, a gente podia ficar horas e horas debatendo esse assunto, que é tão Você sabe que importante. eu fui fazer essa temática num grupo de anônimos e a reunião começou 7 horas, eu saí de lá meia-noite. Imagino. Imagino. As perguntas, as pessoas começam a perguntar, a gente começa a entrar na história, né? E cada um tem uma percepção, né? Sobre. É muito interessante, né? Uhum. Bom, vamos falar um pouquinho agora mais da nossa história aí. Hoje, Rafael, nos seus atendimentos, né, que você é um acompanhante terapêutico, daqui a pouco eu vou colocar o canal para as pessoas te conhecerem lá. O que aparece mais nos seus atendimentos, no seu acolhimento aí?
qual substância predomina, e que aparece mais, quais os problemas mentais, quais as consequências que você mais acolhe aí? Aparece muito álcool, né? Cocaína, incrivelmente a maconha, né? As pessoas cada vez mais jovens iniciando um consumo cada vez mais cedo vão ter lá suas funções cognitivas prejudicadas, mas principalmente no âmbito da dependência química, álcool e cocaína. Comorbidades que vêm, assim, é um pacote: depressão e ansiedade. Depressão e ansiedade, os transtornos de pânico e os transtornos de personalidade, que é uma parte que não acabou dando tempo de falar. Transtorno de personalidade narcisista, transtorno de personalidade dependente, transtorno de personalidade histriônica, o transtorno de personalidade antissocial, né, que é aquela coisa do egoísmo extremo, do egocentrismo, a falta de empatia. Então, é esse campo. E o principal prejuízo: interrupção do desenvolvimento. A pessoa perde a autonomia, ela perde a habilidade, ela perde o tato social dela, ela perde a compreensão correta dela da realidade, os objetivos ficam completamente distantes e difíceis de serem alcançados, a vida profissional é interrompida, a vida financeira. Uma coisa que é até ruim na minha área é um serviço que, infelizmente, ele é elitizado. Quem é que pode contratar um acompanhante terapêutico? Quem é que pode ter um psiquiatra, um psicólogo, um acompanhante terapêutico e tudo que envolve as medicações, Uber para ir para lá, voltar para cá, e geralmente essas pessoas elas estão com a parte profissional delas prejudicadas. Então, é uma interrupção no desenvolvimento humano, né? Ali a pessoa viver com dignidade, liberdade, criatividade, isso cai, né? Os valores humanistas caem. É isso que eu vejo. Eu vejo as pessoas, eu chego e às vezes que as pessoas estão vivendo de uma maneira muito indigna, vivendo muito longe da sua essência como ser humano, muito longe. A pessoa está num personagem, a pessoa está numa ideia, está numa fantasia, né? Que muito distante da essência da pessoa, né? E a pessoa está vivendo de forma completamente longe de uma dignidade, sem liberdade nenhuma. Liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de falar, e essa questão da criatividade, o que ela constrói, né? O que ela soma, o que ela faz, o que ela realiza, o que ela... nada. É isso que pega, né? E assim, você trazendo essa questão, e aí eu levanto, né? Eu potencializo isso, né? Na responsabilidade do pós-tratamento. Existem N possibilidades de tratamento: voluntário, involuntário, compulsório, comunidades terapêuticas. Aí eu vou falar um pouco da RDC 35, 50, a 29, que contempla todos esses acolhimentos, esses serviços a serem prestados. Mas, cara, existe ainda uma baita defasagem no pós-tratamento, que é onde efetivamente o sujeito encontra o sucesso, a chave que ele vira. É nesse momento de reinserção social e no pós-tratamento. Por quê? Porque ele vai dar de cara com a realidade que ele vai enfrentar todos os dias, seja ela família, profissional, enfim, relacional, e com ela mesmo, as dificuldades que ela vai ter. Então, precisa ter um olhar mais crítico para isso, né? Você que é coordenador de clínica, que esteja aqui conosco e vivendo todo essa conversa conosco, fica aí, né? Uma dica para que você consiga estabelecer dentro do seu setting terapêutico lá essa proposta, né? Ou para você que trabalha com dependência química, que é um conselheiro em dependência química, que é um psiquiatra, que é uma médica, enfim, fica a dica desse olhar, né? Porque, assim, infelizmente, como o Rafael falou, é um trabalho mais elitizado, não é para todas as pessoas, né? Infelizmente, poderia ter uma junção com a prefeitura para oferecer esses trabalhos, mas ainda não tem, né? Ainda não existe essa questão, mas a demanda existe. Como que a gente vai sanar isso? Como que a gente vai começar a oferecer esses trabalhos para as pessoas que não podem pagar? Hoje tem aí essas questões do cartão recomeço, por exemplo. Você que quer fazer uma internação no estado de São Paulo, você é contemplado por esse benefício. Então, você vai fazer uma inscrição e você vai ser direcionado
instituição para poder te acolher. Mas e o pós-tratamento? Não existe. Né? E aí a importância de tudo isso. Né? Sim. Eu acredito que é um serviço que tem que ter uma abrangência e ele tem que ter um começo, um meio e um fim. No que eu posso falar do acompanhamento terapêutico, o acompanhamento terapêutico antes, ele era muito voltado para estudantes de psicologia, né? Eu sei porque eu sou estudante de psicologia, né? Que foi a consequência, né, daquela história que eu falei no começo, e eu acredito que quanto mais essa área se profissionalizar, né? Um dos motivos de eu ter ido estudar psicologia é que eu não aguentava mais falar o que era um acompanhante terapêutico, porque ninguém sabia. Né? Aí eu falei, eu não aguento mais, eu prefiro estudar 5 anos do que ficar 30 explicando qual é o papel do acompanhamento terapêutico, onde que ele entra né, no setting terapêutico, onde que é o setting terapêutico dele, onde que ele entra, né? O que ele faz. Né? As pessoas falam, é babá, é cuidador, não, é apoio, não. Então, explicar, então acho que é um trabalho voltado para a profissionalização, né? Então, e aí você vai ter a disseminação do serviço, você vai conseguir abranger as diversas classes sociais ali e tirar essa coisa do elitizado, né? Elitizado que eu digo porque é um serviço, ele não é nem tão caro, tem profissionais, claro, mas ele se for fazer uma somatória hoje, no momento econômico e político que a gente vive no nosso país, não é todo mundo que consegue encaixar, né? Então, é isso aí. É uma realidade, né? E falando sobre acompanhante terapêutico, a gente vai ter aqui acho que você, não sei se você segue ou conhece, ele chama Sandro Barros. Você já ouviu falar nele? Já ouvi falar, sim. Sandro Barros é o acompanhante terapêutico que atendeu aí a demanda e de bate-pronto daquele rapaz global lá, que foi o cara que teve um episódio de uso lá e teve alguns restícios na família, que foi o cabeção da Malhação. O da Malhação. Pois é, né? Você vê que processo de degradação, né? Que processo de... Mas eu acredito que chega a degradação máxima e aí entra, né, o processo de revitalização, né? Que é aí que entra... que legal, que bacana. Pô, mas deve ser uma experiência, hein? Deve ter sido uma demanda... Nossa, demanda power, né? E ele vai trazer um pouco sobre a história aí, sobre essa questão da importância do acompanhante terapêutico. Então ele vai, acho que semana que vem ou a outra ele já está conosco aqui. Pô, que bacana. Sim, que legal. Vai ser legal. Vamos, se Deus quiser, a ideia do Recuperação em Foco é trazer alguns simpósios, trazer alguns debates, de repente, até você está incluído aí, viu? É o que eu falo, o que eu puder agregar para a área, o que eu puder ajudar de informação, né? São informações que a gente estuda bastante, né? Eu acompanho a sua trajetória, né? Tudo tem um estudo, tudo tem uma pesquisa. Ninguém sai divulgando informação que é informação voltada para atender o interesse pessoal. Não, é para atender o coletivo numa área que tem uma defasagem tremenda, né? Em todos os sentidos, né? Exato. Bom, chegamos aí mais um final de uma live, né? Quero agradecer você, Rafael, de bate-pronto. A gente se comunica aí na rede social. Eu vejo aí o seu empenho, né? Você tem trabalhado bastante nessa questão de informar as pessoas. O teu canal é fantástico. Vou colocar aqui, se você me permite, para as pessoas te acharem lá, ó. Esse é o Instagram do Rafael. Obrigado. Tem muita coisa lá. Eu só não coloquei o teu telefone, que eu falei, não, deixa aí as pessoas que entrarem lá, de repente... Entre em contato comigo no direct, eu respondo todo mundo. Se eu não respondo, é que às vezes eu pego esses atendimentos que pega de manhã, de tarde, de noite, mas eu sempre respondo, né? Então, eu gosto desse contato, eu sigo todo mundo que me segue, né? Então, assim, é muito difícil, às vezes passa um ou outro, mas depois eu vou lá porque eu gosto de saber o que essas pessoas fazem, o que essas pessoas, né? A vida das pessoas, né? Então, que legal. Bacana, bacana. E aí, eu queria que você tivesse aí o despertar agora, para você passar uma mensagem para nós, né? A gente está apenas começando o ano, né? A gente está no 16º dia do ano. Que mensagem que você passa para nós aí, para as pessoas que sofrem com dependência química, que são codependentes, no caso da Werlene, que hoje falou conosco aqui. E obrigado, viu, Werlene, por você partilhar a sua dificuldade conosco, né? Porque isso é de grande valor, né? De grande coragem, né? Trazer essa questão para dentro de um canal onde a gente pode te acolher. Com certeza, se a gente puder
de uma maneira ou de outra, te confortar, a gente está aqui. Manda aí para a gente. Poxa, que legal. A minha mensagem é justamente essa. É buscar informações, buscar conteúdos, buscar auxílio, buscar suporte para você se fortalecer, tanto a pessoa que está lá no uso da substância, tanto a pessoa que está já num processo iniciando a recuperação, para viver cada vez de maneira mais digna, cada vez mais humana, buscando desenvolvimento, buscando autorrealização. Eu tenho muita fé no que eu falo. Não existe droga que preencha necessidades emocionais, necessidades sentimentais e a tal da autorrealização. Não existe uma substituição para isso. O ser humano, quando ele se autorrealiza, ele se desenvolve, ele evolui, ele cumpre a sua missão, cumpre seu papel, e é um processo. Ele tem começo, meio e fim. Fé, esperança, coragem, aceitação, admissão, estudo e dedicação. Esforço. É um processo que demanda esforço. Bacana, que baita mensagem aí para a gente finalizar a live. E aí, vamos articular uma outra vinda para você aqui, viu? Com certeza, só me chamar. Legal. Farei com prazer. Pessoal, e é isso, mais um dia de aprendizado, de troca de figurinha, né? Obrigado a vocês todos que entraram. Quero mencionar a galera que entrou pelo Facebook, ó. A Agnes Mazaro, a Julise, a Stephanie Miller, que também é uma parceira, e o Anselmo, que veio lá pelo Facebook. Um abraço a vocês, obrigado por estar conosco lá. E continue conosco, né? Acesse o nosso sininho lá, faça as notificações irem para o seu celular. Todos os dias, praticamente, a gente tem um movimento aqui, né? Para a gente entregar uma informação com respeito, veracidade, com responsabilidade, história de vida e uma pitada de amor aí para as pessoas, um acolhimento de certa forma. Obrigado a vocês todos, estamos juntos. Rafael, só fica mais uns instantes aí para a gente finalizar. Um abraço. Boa noite.